você tá sentindo agora é seu. Essa angústia no coração, esse aperto no peito, esse cansaço, essa euforia, essa alegria, essa tristeza. O que é seu? O que é do mundo? O que você tá sentindo que veio de dentro? O que você tá absorvendo de fora? Acho que esse tem sido um tema que tem muitas pessoas que são sensitivas, sensíveis, mulheres sensíveis, têm começado a estudar, a analisar, a conectar mais profundamente. E aqui, mulher, a gente não tá fazendo essa live ensinando o que a gente vai ensinar hoje. No final a gente vai ter uma prática para você já começar a criar esse contorno entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Aqui a gente não tá pra entrar naquela lógica da... Ai, nossa, tá vindo de fora, então eu preciso me proteger, eu preciso me blindar. E aí a inveja, é o olhar do outro que me causou isso. Não é esse o sentido do que a gente vai trazer hoje. Hoje, o que a gente propõe aqui nessa live é de tão profundamente conectada e firme que você pode estar consigo mesma, no seu tempo, no seu corpo. Você não precisa mais se preocupar com isso. Aquilo que o mundo de fora pode estar causando em mim. Eu tenho autorresponsabilidade e firmeza dentro de mim para não precisar me preocupar tanto com isso. E oi, boa noite, meu amor. Boa noite! Eu fazia tanto tempo que eu não fazia uma live que eu não lembrava que era eu que tinha que te enviar, né? Não, mas eu mandei, né? Você mandou? Mas, bom, mas cá estou aqui. O que eu tava falando é porque a gente cresceu num país. Num país, ou mesmo uma coisa meio cultural, não sei se você já passou isso também, que às vezes tem uma briga com alguém, ou alguma discórdia, ou algum movimento assim. E aí, automaticamente, alguém já diz: ah, isso aconteceu porque a pessoa sente inveja de você. Ela brigou com você porque ela sente inveja de você. Ela tá assim porque ela tem inveja de você. E nem sempre, né? Então, muitas vezes, essa questão da inveja, do olho gordo, daquilo que vem de fora, acaba criando essa ideia e até desblindando o nosso campo emocional, para que a gente possa ter esse poder da nossa energia, da nossa sensibilidade, aprender a desenvolver essa sensibilidade de dentro para fora. Quem nunca sentiu isso, que nos conte, porque vai ser novidade. Novidade, novidade. Sim, sim, com certeza. Isso é algo que passa por todas nós, né? Atravessa todas nós na nossa infância, né? Não sei se você começou falando sobre isso, assim, principalmente quando a gente é criança, né? Na escola, a gente tem essas situações e não só na escola, na vida, a gente carrega isso, infelizmente, né? Por essa questão cultural mesmo, né? Essa questão social. E aí que entra esse ponto da gente entender, né? Cultural, social, isso é nosso, isso nos pertence. Ou são tudo formas, percepções de enxergar, né, as coisas, de como a gente pode fazer para aguçar a nossa própria percepção, como a gente pode fazer, né, para aguçar a nossa própria sensibilidade, para entender o que é meu, o que é do outro e principalmente também reconhecer essas máscaras sociais, né, Má? A Pra gente. identificação. Exato, exatamente. Pra gente não se identificar com aquilo, né? Pra gente ter essa capacidade de observar e entender. Isso é social, isso é coletivo, isso é meu também. Porque entra nesse lugar da identificação, que se a gente se identifica, quer dizer que tem algo aqui dentro que ainda tem a identificação com aquilo, então precisa ser integrado, precisa ser visto. E o que tá tudo bem também, né, amiga? Porque essa é a grande questão de ser sensível, né? Essa sensibilidade aguçada e essa necessidade de precisar estar sempre bem, de precisar estar sempre num estado de alegria o tempo todo, feliz, não é sobre isso.
É sobre a gente também integrar essas partes que são partes mais densas, que são partes que as pessoas não gostam de falar, né? Não gostam Na de. adolescência isso é um terror, né? Porque você tá lá na adolescência, aqueles mil hormônios explodindo, e aí você tem aquele mau humor da adolescência, aquela hipersensibilidade, é um mau humor, mas também é uma hipersensibilidade, né? Toda tendo. E aí, sei lá, você chega ali no jantar de família, no almoço de família, e a pessoa, ai, pra sorrir? Ai, que cara feia, mas dá um sorriso, não sei que lá, né? E aí fica aquela coisa, eu tava até conversando com a Alison disso, daí fica aquela coisa que você tem mais uma cobrança, daí você fica mais humorada ainda, daí você fica mais estressada ainda, porque você tem que dar risada, tem que sorrir, você tá tipo aquele poço. Se molda, aí se encaixa. E a questão da identificação é bem esse lugar. O que é a identificação? Né? Vamos entrar um pouco para esses exemplos da sensibilidade e do sentir com contorno. Por que a gente traz esse tema aqui hoje para vocês? Primeiro, porque a gente está semana que vem lançando a primeira edição do nosso mini retiro sensitiva, que é um retiro sensorial. Então, ao longo da nossa caminhada, a gente foi entendendo que tudo bem, a gente sentar aqui para conversar, a gente entender, a gente lê livro, daí a gente faz mil ativações, daí enfim, tudo bem, né? Mas que esse corpício aqui, ele é essa barreira, e os cinco sentidos, eles são essa barreira que a gente faz, esse contato entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Então, na sensitiva, no mini retiro, a gente vai ter uma série de experiências para nutrir os nossos cinco sentidos. Essas experiências incluem o cacau, né, de tomar cacau, a dança, a automassagem, respiração, enfim. Uma experiências que até elas podem, a gente pode trazer, elas são tântricas também, porque falar de sentidos, de sensorial, de sensibilidade é também adentrar o mundo da sexualidade. Então, talvez na nossa próxima live a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Então, é adentrar esse mundo da sexualidade, nada mais é do que a minha relação com o mundo de fora e com o mundo de dentro. Isso é sexualidade. A gente está o tempo inteiro trocando entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Do mundo de fora. Exatamente. E a sensitiva, né? O próprio nome traz essa, essa linguagem para nós mulheres que sentimos muito entendermos que o problema não é sobre sentir. O problema não está aí. O problema está quando a gente sente muito, quando a gente se não tem as ferramentas e os recursos para lidar com esse monte de informação que é discernir o que está vindo de fora e o que está vindo daqui de dentro, né, Má? Então, a sensitiva, ela traz esse encontro para que a gente possa ter esse momento de intimidade com o corpo. E isso é muito relacionado com a nossa sexualidade, porque é esse lugar de cultivar e nutrir a nossa energia vital, a nossa força primordial. Então, inclusive, né, Marina trazendo esse trabalho com a dança pélvica, vamos mexer bastante os nossos quadris, esse caldeirão de emoções ali onde a gente guarda muita coisa. E é para esse lugar mesmo, da gente se retirar dessa necessidade da gente sair do mundo para começar a adentrar camadas dentro dos nossos sentidos, adentrando essas camadas para a gente conseguir entrar nessa casa interna, né? O que são, né, mais essas camadas? Aí a gente fala da sensibilidade, uma questão da. Tem uma diferença muito grande entre a sensibilidade e a fusão. Entre você ser uma mulher sensitiva e a E captar isso é vira chave, né? Captar isso é o que dá poder. somos a maioria de nós somos mulheres sensíveis, sensitivas, e tem a fusão, ser fusionada. Então, a sensitiva, ela é essa mulher que ela não se fusiona às narrativas. O que são as narrativas? Então, primeira coisa que drena a nossa energia absolutamente, essa energia vital que a Marina tá falando, né, Max, você tá falando. Primeira coisa que drena é, e a gente fala muito de Marina, assim,
A gente conversa muito sobre isso, não só conversamos, como vivemos e compartilhamos Vivemos, muito, né? vivemos muito isso. Sim, sim, sim. Somos Então, duas sensitivas, não é à toa que chegou pra gente assim, né? Muito forte. E das nossas vivências e partilhas, né? Isso que é o mais gostoso, assim, de ter esse espaço, né, Mara? A gente ter esse espaço de conversa, de comunicação, a gente poder trocar dessa forma, porque daí a gente consegue criar essa intimidade entre nós e saber, não tô sozinha, peraí, isso aqui, tipo assim, é a mesma coisa, né? É o que eu sinto. É a mesma coisa, eu tô sentindo a mesma coisa. Então a gente começa a perceber que, tipo assim, não tem nada de errado, né, Má? Que é? Exato, por quê? Porque vamos lá, que horas a gente abre o nosso campo para essa questão da sensibilidade? Primeira coisa para se reparar, para afirmar, para perceber. Aí o aquecedor, tá frio aqui, gente. Aqui tá calor, aqui tá, gente, tá quente aqui em A Campinas, Marina tá em Campinas. os opostos. Então vamos lá. Marina, sei lá, tá estranha comigo. Vamos supor. Ou eu tô aqui em casa e meu marido tá mal-humorado. O que a mulher que tá mais sensível, ela ainda não tá nessa sensitiva, ela vai fazer, geralmente? Vocês vão me dizer. Ai, ele tá assim porque ele tá bravo comigo. Ele tá assim porque ontem eu fiz tal coisa. Ele tá assim porque ele não me ama mais. Aí eu começo a criar narrativas para ler e achar que eu sei o que tá passando na cabeça do outro. Nessa hora, já fusionou. Eu já Sim, tô fusionada a outro, porque eu entendi. peguei a história que eu achei que era, que eu pensei que era. Nesse lugar de sensitiva, a gente não cria narrativas, a gente deixa elas aparecerem. Eu É não assim preciso que a gente reagir. mima essa força vital, né, amiga? Quando a gente Exato. entrega, né? A gente entrega. Entreguei tudo ali e ao invés de dar espaço para o que está acontecendo e ter aquilo, opa, pera, calma, deixa eu respirar. Tempo, né? A gente tem pressa, parece, de querer entender e resolver tudo, né? É o Parece reagir. não, a gente tem, né? Isso é a tendência da sociedade hoje em dia, né? É reagir. É agir. Então eu se criei a narrativa, reagi. Esses dias aconteceu um pouco isso comigo. Uma conhecida minha, a gente vinha conversando há um tempão, ela sumiu. Eu fui no impulso de ficar tentando criar a narrativa do motivo do sumiço dela. Eu falei, não, vou dizer. Eu tava ficando cada vez mais sensível. Ai, tô, tô sentindo, é totalmente diferente do que sei o que tô sentindo, né? Porque a gente dá nome ao que a gente sente é diferente de criar narrativa. Super. E aí eu sentei nesse lugar. Vai aparecer, vai chegar pra mim. Eu vou ver o que é. Eu não preciso criar e ficar dito e feito. Chegou até mim. Então, como, né? Assim, a gente tá propondo essa live pra perguntar, pra provocar no sensitivo, é o lugar que a gente vai chegar é como eu sustento a minha sensibilidade sem me fusionar ao que tá acontecendo fora e o que me faz fusionar? As narrativas. Só que por que eu crio narrativas? Porque aqui dentro, no meu corpo, eu tô criando os rituais, os exercícios, o que eu preciso pra estar afrodisíaca, confortável dentro de mim. Super. Até porque, né, é interessante a gente pensar que a grande questão é que quando algo acontece, por exemplo, né, algo aconteceu, eu e você aqui, alguma coisa, a gente se desentendeu de alguma maneira e não falamos sobre isso, né? Foi o exemplo que você deu de você tá aí, eu tô aqui, a gente não falou sobre isso, e aí eu começo a sentir no meu corpo, porque a minha mente já começou com aqueles pensamentos do será que é isso, será que é aquilo, será que é isso, assado. Aí o meu corpo começa né, a entrar num estado de. Eu fico desassociada, né? Eu entro nesse estado de desassociação entre as coisas e começo a ficar. Sinto aquela sensação no corpo, e aí, ao invés de. Calma, deixa eu entender o que está se passando aqui. Eu reajo e acabo agindo de uma maneira, às vezes, impulsiva, que pode acabar levando a gente a tomar escolhas que não são escolhas mais sensatas para aquele momento, né? E estamos a todo momento fazendo escolhas, né, Ma? Essa é a grande maneira como a gente cria essa realidade. Então a gente está fazendo escolhas a todo momento.
livre-arbítrio e a única coisa que a gente pode literalmente controlar é a nossa forma de agir, é a nossa reação. Quando a gente tem esse discernimento, quando a gente tem os recursos, quando a gente tem essas ferramentas mesmo. E não é uma coisa do dia para a noite, porque é um trabalho para o próprio corpo se conscientizar desse novo lugar. E aí também entra como é brilhante assim, né? E é interessante como as coisas elas têm, cada coisa tem o teu tempo, né? Porque às vezes a gente tem consciência já. Eu tenho consciência de que eu sinto uma sensação e aí eu preciso observar para daí depois reagir, mas às vezes o meu corpo ainda não sustenta determinada situação. Então, por exemplo, né, eu posso sentir uma sensação de fuga, de congelamento, eu posso sentir uma vontade de e não conseguir estar num estado de observadora. Então, isso exige que a gente crie hábitos diários para nutrir esse lugar de sentir com contorno. Não é do dia para a noite, não é fazendo ativações quânticas, apesar de que, assim, para muito ajuda, mas se a gente não nutre a consciência e corpo, a coerência entre realmente corpo e mente, né? A gente fica num estado de dissociação mesmo. A gente fica num estado que a gente vai reagir, a gente vai acabar tendo escolhas que não são alinhadas. E a vida flui no alinhamento, né? Então, essa proposta de olhar para dentro, de adentrar essas camadas, é para que a gente vá criando essa intimidade, né? E essas camadas, e aí dentro do sensitivo, o que são essas camadas? Os 5 sentidos, tá? Então, o que acontece? Os 5 sentidos, aqui nessa dimensão, terceira dimensão, a gente tem um corpo, a matéria. Então, esse corpo que faz essa ligação entre o mundo de dentro e o mundo de fora, o que difere a gente dos outros reinos? É os nossos 5 sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Isso é o que traz vida, o que traz contorno pra gente. Uhum. Só que hoje a gente tem quase que uma superlotação dos nossos 5 sentidos. Está constantemente vendo as coisas, escutando as coisas, comendo coisas que tiram o nosso paladar. Nosso nariz, ele tá cada vez menor, cada vez com menos ar entrando, por conta da expansão da nossa boca. O tato, o toque, às vezes falta toque. Falta toque. Tem muito toque. Às vezes falta toque, falta encostar, falta abraçar, falta acolhimento. Então, acontece que esses 5 sentidos, ou eles estão em falta ou eles estão em excesso. Tem essa Eu ia falar isso. A gente está acostumado a sempre estar nesse excesso das coisas. É muito tudo, né? Muito acelerado, perdendo o ritmo. E no sensitivo, o que a gente vai fazer? A gente não vai estimular mais esses sentidos. A gente vai aprender a nutrir esses sentidos. Porque a gente sabe que é cotidiana, as coisas são como elas são, elas acontecem como elas são. Tem aquela que vai poder ter um monte de toque, aquela que não vai poder ter um monte de toque. Tem aquela tem a questão mais com a comida, a questão mais com o celular, a que gosta de assistir Netflix todos os dias, que dorme com a televisão ligada. A gente sabe que a realidade é a realidade, era o que a Má estava falando. É um movimento, né? É um caminho. É um caminho. Na sensitiva, a gente vai aprender a nutrir esses sentidos, esses 5 sentidos. E é sobre isso. Eu sou muito da linha, até nos meus tratamentos, meus atendimentos, que a gente, em vez de tirar, a gente coloca. Então, seria muito fácil a Má ficar aqui, olha, gente, então assim, tá? Vocês vão tirar isso, isso, isso da vida de vocês, vocês vão dormir tal horário, vocês vão acordar tal horário, vocês vão parar de usar isso, vocês vão usar aquilo. Poderíamos vir aqui com essa listinha de coisas que você tem que fazer, mas na verdade o que a gente quer propor é, coloca isso. E aí, isso vai te ajudar a tirar o que você precisa, a mudar o que você precisa, a entender o que você precisa. Tá? Então, a sensitiva, ela é esse movimento pra gente cuidar dos nossos sentidos. Isso. Porque é eles que estão deixando você permeável demais ao mundo. São eles, o não manejar eles, não entender eles que acaba deixando a gente criando narrativas ansiosas. É o tempo inteiro, é por aí que tá entrando, tá? A gente fala bastante dos sentidos porque é uma vivência, eu me retiro bem sensorial. E lidar com sensibilidade também é sensorial.
Não, super, porque a sensibilidade é a capacidade de perceber, é a capacidade de percepção, né? E aí, como eu falei, que não é sobre sentir, que esse não é o problema, a questão é, a gente precisa adentrar em meios onde a gente possa sentir com uma forma de compreensão, de criar intimidade com esse corpo. E para criar intimidade com o corpo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar com o corpo, a gente precisa estar presente no corpo. E aí, o que é o corpo? O corpo é exatamente esse toque, o corpo é exatamente sentir o gosto, o sabor, sentir o cheiro, o que eu vejo, como eu estou nutrindo o meu corpo. E a grande questão, né, Má, assim, porque se fala muito de sensibilidade em relação à espiritualidade, e para mim, vejo a espiritualidade como tudo, então uma coisa ela não exclui a outra, muito pelo contrário, ela integra. E espiritualidade na vida prática é estar vivendo a vida, é habitar a própria vida. E aí a gente olha para a sociedade de hoje em dia, aonde vai para esse excesso de estímulos e que a gente deixou de fazer por exemplo, de ritualizar, tipo, o mínimo, de estar ali, acordar com mais calma, com respiro, de, né, já vai, já acorda, já vai fazer as coisas, já olha o celular, já pega estímulo, 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 e aí aquilo sobre o que a gente estava falando, sobre essa questão inclusive do tema da live, né, dessa pergunta. Chega, passa o dia, eu vivo um monte de coisa, eu começo a perceber que eu não estava nem presente em mim, eu nem sei direito o que eu vivi. Eu chego em casa, eu tô exausta. Chego em casa, eu tô cansada. Eu nem sei por que eu tô cansada. Eu começo a perguntar, o que tem de errado? Que é esse o momento onde mulheres falam, né, e dizem, me sinto perdida, não sei por onde me encontrar. E a verdade é que é só uma questão de voltar para dentro de si. E a gente esqueceu de usar esses sentidos num lugar de nutrir esse poder da sensibilidade. Mulheres altamente sensíveis precisam de recursos diários, precisam de momentos de respiro para estar presente com si, né? Isso que você falou da sensibilidade é bem interessante porque eu lembrei até de uma história, assim. O meu relacionamento, o meu casamento, né? Eu sou casada e quem tem relacionamento, é casado, sabe o desafio, né? De aprender a mesma língua, sentir o outro, enfim, A convivência, né? a convivência. É. Eu sempre trabalhei com a parte de sexualidade, mas a gente começou a fazer um estudo de casal mesmo, de sexualidade, no final do ano passado e, nossa, abriu um portal que mudou muita coisa aqui na relação, na carreira, comigo mesmo, etc. E aí, quando eu paro para perceber o que aconteceu de verdade comigo, com ele, na relação, eu sozinha, ele sozinha, foi justamente isso que você tá falando, Má. E que, inclusive, criou muito mais contorno para minha sensibilidade eu aprendi a sentir. Quando eu falo que eu aprendi a sentir, é justamente esse lugar de, tipo, respirar, tá no meu corpo, sentir o toque, sentir o cheiro, uma massagem, dançar, sentir, aprender a sentir de dentro, a trocar o sentir. Então, hoje eu sinto muito mais dele, ele me sente muito mais, porque eu me sinto muito mais. Porque A autorresponsabilidade, né? eu consigo me sentir mais. Então, é esse processo de criar contorno na nossa sensibilidade, que é isso que a gente está propondo aqui, se perguntar isso que eu tô sentindo é meu ou não é meu? Como que eu sinto? Como que eu sou super sensível, né, estando nessa vida? É corpo. É passar por esse corpo e conseguir sentir o que a gente sente nesse corpo. Porque entra a parte, até que a gente colocou, que dá identificação, mas também do negar aquilo ali. Então eu tô com uma angústia no coração e eu começo. Ai, isso aqui Eu não vem. quero sentir, porque é ruim, né? Eu aprender a sentir essa sensação. Sabe? Até E se essa sensação não for ruim? E se ela for, ela estiver apontando um direcionamento do que o meu corpo está pedindo, transformação, do que o meu corpo está pedindo, integração, reconhecimento, né? Reconhecer
o que que o corpo tá querendo mostrar pra gente. E aí a gente nega, a gente fecha a porta, a gente fecha a oportunidade. E aí o corpo entende, não tô pronta, né? Isso entra nesse lugar assim, e aí a gente faz o quê? A gente encolhe. Então a gente vai minando essa capacidade de se abrir para a vida, né? A sustentação dessa sensibilidade dá pra gente, no próprio corpo, abertura para a vida, para as relações, como você estava falando, para literalmente poder chegar num lugar de tipo assim, olhar para o relacionamento e falar, tá, precisamos de um passo a mais aqui, vamos fazer uma terapia e vamos adentrar algo que a gente possa realmente reconhecer. Porque se a gente não olha para o que está pedindo atenção, é como se a gente estivesse falando para partes nossas assim, não me importo com você. E isso é literalmente não querer se ver por inteira. E é claro, né? Tudo bem, a gente tem que olhar sim para a sociedade onde vivemos hoje, que não aprendemos de forma alguma a ter tempo. Primeiro que nem aprendemos, não temos tempo, porque tudo é criado e desenvolvido de uma forma para colocar a gente, né, Má? Para não ter atenção para o que mais importa. Para o que importa, que é ter esse tempo de qualidade com a gente poder literalmente ter a autorresponsabilidade e a autonomia de poder, como é que fala? Gerenciar as nossas próprias emoções. Autonomia do tipo assim, se conhecer, criar intimidade através dessas ferramentas, desses recursos e da nutrição de si diariamente, para ter essa intimidade de chegar com você e falar, poxa, pera, o que é isso aqui, né? O que isso está querendo me dizer? Aonde isso aqui quer me levar? E essa integração dessas partes, principalmente o que está pulsando, que seja essa sensação negativa, olhar para ela, do que ela está querendo me trazer, porque ela pode ser ouro na caminhada, né? Com certeza. Inclusive, uma. Vamos lá, vamos dar uma. Nesse caso que a Má falou. Então, se eu preciso de tempo, né? Então, eu não tenho tempo, eu Não preciso tem de tempo. Às vezes, ali na rotina, eu não consigo ter esse tempo para me perguntar, para escrever, para pensar. Eu e a Marina, por exemplo, o que a gente faz? A gente se une, vai viajar, cada uma vai viajar, se, né, cada uma faz sua viagem, a gente vai para retiro. Marina acabou de voltar de um Vipassana. Eu tava no Peru há pouco tempo, então a gente vai explorando esse lugar do tipo, tá. Então, se aqui na rotina, se aqui no dia a dia, eu não tenho esse tempo, esse espaço para sentar e me refletir sobre as coisas, sobre a vida, então eu vou me retirar. E sabendo disso e sentindo isso, o quanto isso tem sido revolucionário nesse contato com a nossa individuação, com a nossa sensibilidade, foi aí que nasce os retiros. Então, esse é um outro passo para a sensitiva, para lidar com a sensibilidade, que é vou para os meus retiros, vou para as minhas viagens, vou para as minhas tardes com as minhas amigas, vou tirar um dia para estar só comigo, porque aqui, eu tô sentindo tudo. Daí eu quero ter controle das coisas. Porque se eu soltar os pratinhos, tudo vai desmoronar, tudo vai cair. Aí eu fico no controle, eu não me retiro. Aí eu não tiro tempo pra mim, porque se eu tirar tempo pra mim, eu vou ficar no controle. Então, entende que é todo um amaranhado de coisas que vai deixando a gente cada vez mais permeável, mais sensível, sem conseguir diferenciar o que tá dentro, sem conseguir diferenciar o que tá fora. E aí chega um momento que a gente realmente precisa de um tempo, horas, dias, pra falar, agora eu vou voltar, esvaziar tudo do mundo de dentro. Vou encontrar a segurança necessária para adentrar no meu mundo tudo do mundo de fora. De fora. A segurança necessária para eu conectar com esse mundo de dentro. E aí que nasce retirar-se. Como você pode? Tem a que pode viajar, tem a que pode pegar 5 horas do dia, que é a nossa proposta do mini retiro, e se retirar por 5 horas. Tem a que vai no retiro do dia inteiro, quem é que vai no final de semana, que vai de 10 dias. Mas o que você pode, o que está perto de você. Isso é O que está ao essencial. seu alcance. E às vezes o que está ao alcance nesse momento seja se retirar 5 minutos por dia. Exato. Porque às vezes precisa começar com isso. Dar atenção à presença com si, né? A gente cultivar
Acho que isso é algo que precisa ser falado e repetido, que é cultivar a presença com si mesma. É cultivar a presença com esse corpo. E tendo a possibilidade de poder se retirar, assim, usando como exemplo, você falou que eu acabei de sair do Vipassana, né? Pô, é um retiro em silêncio, onde eu não tenho contato nenhum com o mundo externo, nenhum. Sou eu comigo mesma e meditando lá várias horas por dia. É uma oportunidade de poder estar dentro de si. E aí, o que também é estar dentro de si, né? Porque também a gente entra, né, numa relação de que, por exemplo, se eu tiro o tempo de meditação, se esse seja um dos meus recursos para eu poder usar aqui para eu estar dentro de mim, né? Para eu poder olhar para mim. Eu tiro um tempo para meditar. E aí, na meditação, a mente começa. Por quê? Se eu não tenho esse hábito de meditar, é claro que não vai ser de primeira que eu vou conseguir estar ali num contato com o meu corpo, com mais foco e presença. Mas aí é lembrar que é assim que a gente vai retirando, não é nem retirando, mas em primeiro lugar, reconhecendo o que não faz parte, para que daí a gente pode começar a dar nome, falar a real dar nome aos bois, dar nome ao que está incomodando, dar nome ao que está realmente ali em excesso, e aí para a gente ir encontrando essa capacidade de literalmente, observar, não me identificar com aquilo que é, porque daí na identificação é onde a gente acha que meu Deus, eu tô perdida, não vai dar, não vou conseguir, não vou aguentar, mas não se identifica. Aquilo está acontecendo naquele momento. Aquela é a realidade como ela está se mostrando, né? E aí, quanto mais oportunidade você tem de. Peraí, que eu preciso. Eu volto. O meu. Olha lá, por exemplo, eu voltei. O meu Instagram, ele tem um tempo para eu ficar nele, sabe? Ele acabou de me avisar, 5 minutos de Instagram hoje só. Daqui a pouco acho que eu vou ter que, se eu sumir, é porque ele caiu e aí eu volto, tá? Mas aí, por exemplo, uma das coisas, né, pra gente falar, para não ficar, enfim, nesses estímulos, né, todos. Mas voltando a recapitulando só essa questão do se retirar e aí trazendo a proposta da sensitiva, porque às vezes a mulher não tem o costume e não sabe nem por onde ela começar. E a sensitiva vem nesse lugar. Essa proposta da gente se reunir nesse movimento, nesse mini retiro, é trazer para nós mulheres essa retirada do mundo externo para a gente poder estar ali no mundo de dentro, para a gente poder estar nutrindo a nossa casa e com, enfim, com coisas gostosas e prazerosas, né? Nutrir os nossos sentidos de prazer, de tesão, de vitalidade. Porque aí entra uma coisa que é fundamental. Eu vou conseguir estar aqui em mim, vivendo a minha vida, a minha história, porque é isso. Por mais que a gente tenha milhões de pessoas ao nosso redor, amigos, a minha Sim, história, a minha alma, o meu caminho é meu. é mesmo. Eu consigo sustentar a minha vida, estar individuada nesse espaço, que é um dos caminhos aí do processo de autoconhecimento, é se dividir. Tudo isso, no fim, que a gente está falando de sensibilidade, que é meu, que é do outro, é sobre individuação. É individuar-se em si, descobrir de si, se posicionar na sua vida, liderar a si mesma. Só que me diz Por uma coisa, limites. eu consigo fazer isso? Se esse ambiente que está dentro de mim, se a minha cabeça, meu corpo, tá sendo tenso, rígido, falando coisas péssimas de mim, falando coisas horríveis sobre mim, falando, me diminuindo, me pondo para baixo, me eu, eu sou a primeira pessoa a precisar realmente me entender, entender meu lado. Se eu tô ali com umas. Eu tô aqui. Eu tô. Um exemplo que a gente conversou. Tô aqui em casa. E aí eu começo a criar a narrativa que eu preciso conversar com meu marido. Porque senão ele vai ficar incomodado. Ó, eu criei a narrativa. Eu tenho que falar com ele. Aham, o silêncio, a questão do silêncio que incomoda, né? Eu não quero falar agora. Eu quero ficar em silêncio. Tudo bem. Sim, Ou minha amiga vai ficar bem incomodada, mas agora eu quero ficar em silêncio. sim. Eu sou a primeira a precisar entender isso. A minha amiga, meu marido pode ficar. Ai, como você é chata, tá em silêncio. Ai, porque você não fala. Eu sou a primeira a precisar saber a minha intenção. É isso. Qual a minha intenção? A minha
era só que eu não queria falar. Se o outro vier falar pra mim que é porque eu sou chata, porque eu sou desagradável, porque eu sou antipática, eu me entendo. Sim. E se o outro vem falar, é aquilo, né? Tá apontando o dedo, mas tá falando sobre si, porque quem tá incomodado é o outro. Aí que entra essa autorresponsabilidade, né? Eu gosto muito de usar isso, porque isso aqui me faz lembrar o tempo todo. Eu esqueci. Eu sempre vejo você fazendo isso, né? Daí você Aí vê. você viu fazendo? Você fala, o que você tá apontando? Gente, simples. Isso é simples. É gesto simples pra gente lembrar. Enquanto eu aponto um dedo, são três apontados pra mim. E é tipo, só que o tiro bate pela culatra, né? Tá bom. Ele volta. Ele volta. Mas é porque é importante, né, Mal? Você tá falando disso, assim. É nesse lugar que a gente vai dando contorno pra sensibilidade. Sinto. Sim, e dando segurança pro corpo, criando segurança pro corpo do tipo, opa, ela tá me respeitando, eu não tô afim de falar, então eu não vou falar, né? Eu não tô afim de, então eu tô aqui. E aí o corpo vai entendendo e a gente vai criando esse alinhamento interno. Então não é sobre corresponder a nenhuma expectativa externa, é sobre primeiro corresponder às próprias. Então esse negócio, né, da gente tipo assim, ah, esse ambiente tá me drenando muito, ai, tal pessoa tipo, é se colocar num lugar que não é um lugar onde vai te ajudar, que é um lugar, esse lugar de vítima, ele não vai nutrir, ele vai minar, né? Ele vai só minando e vai te fechando para a vida, mais uma vez, vai fechando para a vida. E a verdade é que a vida quer que você se abra para que ela possa abrir as possibilidades para você, né? Então, e isso, gente, assim, falando de um lugar, de uma pessoa extremamente sensível e que são, assim, tempos de estudo, de vivência. Enquanto a Emma volta, que eu vou resumir, então, um pouco. Só vou resumir, eu não tô escutando. Eu vou resumir o que a gente tem aqui da questão da sensibilidade, tá? Tá, Aí, quero enquanto voltando, mas eu voltei aqui, não. primeira coisa, isso que eu tô sentindo é meu ou é do outro? Tá. Então, essa pergunta é muito digna, mas ao mesmo tempo existe uma autorresponsabilidade dentro dela. Qual que é a autorresponsabilidade dentro dela? Não julgar, não criar narrativa, não ficar lendo demais o outro, as mulheres sensíveis, ler demais, fica tentando entender, só que o que a gente lê, se a gente nomeia o que a gente sente, eu sou muito assim. Eu posso vir aqui, se eu sinto uma coisa com alguém, em vez de eu ficar, eu sinto isso porque a pessoa é assim, porque a pessoa é sabe, eu já começo. Eu só senti, entendo o que eu senti, apoio o que eu senti e sigo. As narrativas, a questão dos cinco sentidos, então tá nutrindo, tá permeando, tá tendo momentos de nutrição desses cinco sentidos, isso também a gente falou e é muito importante. A questão das escolhas a todo momento que a Má falou, da individuação, tá? Então, para resumir para você, a prática da sensibilidade, que é aquilo, outra coisa que a Marina falou, estar atenta, né? Então eu tô sempre presente no meu corpo, aqueles 5 minutos presente, para eu poder me perguntar qual a minha intenção. É isso mesmo? Uhum. E ando, tá? Então, Estado de observação de si, né? Sim, ser mestre de si mesma num lugar de me observar primeiro antes de tomar qualquer decisão ou ter qualquer reação, né? exato. Então, assim, só para resumir, mas continua, Má. Não é isso. A gente vai fazer agora, né, quando a gente estiver caminhando, quase caminhando, a gente já tá pro finalzinho da live. A gente vai fazer uma prática, a Má vai trazer uma prática de contorno, exatamente para treinar isso. Porque é um pouco esse lugar da responsabilidade, é muito esse lugar. A gente nos conhecermos, nos individuarmos e sabermos. Essa foi a minha intenção? Foi? O que que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? O que eu tô precisando? Precisa muito, muito, muito disso nesse mundo. E aí, não é no lugar do individualismo, né, Mac? Também esse lugar de tipo, ah, Sim. de ninguém. Eu sei que isso não soa muito com a mulher sensível, porque ela sabe, ela não quer também esse lugar do, ai, sozinho eu me basto. Não é assim, a gente vive em... Não. Mas é tá inteira pra estar em grupo, é tá Tá, inteira. é exatamente isso. A gente não quer que se excluir do mundo. O mundo tá aí pra gente poder estar nele. É como eu tô no mundo
nesse corpo que sente, né? Exato. E até chegar num nível de sensibilidade com bordas, onde a gente consegue estar em ambientes que a gente fala, nossa, esse ambiente não é mais para mim. E você consegue estar nesse ambiente e até ser propulsora de uma sensibilidade mais aguçada e com contorno para que outras pessoas também desenvolvam isso, né? Isso é uma questão muito também de frequência. E isso falando mesmo de resultado, de como o teu corpo está sentindo, as sensações que estão ali naquele momento, e você conseguir estar e se colocar em situações onde são situações desafiadoras para você, só que de um outro lugar, de um lugar mais confiante, porque exatamente nessa listagem aí que a gente está fazendo, a gente está trazendo, é o que vai conseguir diariamente estar mantendo isso, essa intimidade com isso para crescer esse nível de presença em si, né? Exato. Então, pensando nisso, qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera. De tanto, às vezes, ficar fora, antecipando, lendo, criando narrativas, tentando entender, na Querendo mente, resolver. tentando resolver, querendo não sentir, querendo não ser, enfim, de tanto ficar assim. Claro que se a gente fizer isso, a gente vai fugir para as anestesias, então a gente vai comer mais, celular, tatatã, sair, enfim, ouvir música mais alta, então a gente vai ficar fugindo mais para os estímulos de fora, com certeza. Mas a gente perde essa sensibilidade de reconhecer o que está acontecendo dentro. Então você acaba perdendo o que está acontecendo dentro de mim? O que sou eu e o que está acontecendo dentro de mim? E é possível, sim, ser profundamente sensível e mesmo assim permanecer em si mesma. É possível, é um processo, é um caminho. E é um caminho de contato com o corpo. Porque hoje o que a gente sabe e é que começo de tudo, até como as mulheres foram educadas, colocadas a se separar demais do próprio corpo, da pelve, da menstruação, dos sentimentos, das sensações, Do seu próprio ritmo, né? Do seu próprio ritmo natural. do seu próprio ritmo. Então, aqui o que a gente propõe é vamos voltar e viver isso corporalmente. A Vamos cacau, voltar a ser inteira, né, Má? exato, a cacau, por exemplo, esse fruto da natureza, o que ela faz? Ela libera serotonina no nosso corpo, Sim. endorfinas, abre o coração para sentir mais. A gente está precisando sentir, não é sentir menos, é aprender a sentir, é sentir mais, é se permitir sentir, não é menos. Só Não que é? com contorno, né? A gente precisa mais dessa capacidade de literalmente estar em si nesse acolhimento do que vem, do que surge, independente do que surgir. Mas é Ah, a capacidade de acolhimento, de estar nessa fortaleza, né? De gerar ocitocina, né, Marina? É isso, a gente quer essa molécula do amor por nós mesmas, pelo outro, mas em primeiro lugar por a gente. Eu sei que isso passa a ser algo até que fica meio assim batido, mas é verdade, é aquele óbvio que precisa ser lembrado o tempo todo, exato. diariamente, né? E foi justamente sabendo de tudo isso e entendendo que o que a gente precisa é se retirar, é ter um momento juntas, é descansar, é ter umas horas ali longe de celular, longe de jorrar para fora e receber. Isso é outra coisa, dá para fazer Hum. receber. É. E nesse medo de ser sensível demais, até o portal do receber se fecha, porque acaba se protegendo muito, né? Então, receber de forma nutritiva, a gente criou esse mini retiro presencial para a gente se retirar por pelo menos 5 horas dos excessos de estímulo e voltar para o corpo. Então, assim, não é uma palestra, não é uma experiência mental, tá? É uma experiência para a gente viver corporalmente. Sim, não vamos estar lá para ensinar nada, para assim digo, né, para não ficar falando, pregando palavra. É para a gente estar vivendo e sentindo no corpo.
É Vai para que estar experienciando. Porque muda. a maior forma de aprender é na experiência, é na troca, é no convívio, é nas relações. Então a gente não quer fechar nada, a gente quer criar possibilidade de ter abertura com responsabilidade, de ter abertura e presença com essa autoconfiança em si, né? E aí poder ser assim aquela pessoa que está no ambiente e ela tá em alinhamento total. Ela tá naquele alinhamento que, claro, vai tirar um pouquinho, vai acontecer isso, vai trazer, não é para virar uma pessoa que, né, tipo, é neutra, não é sobre isso, mas é um estado de equilíbrio mesmo e saber permear e pendular sobre as coisas. Então, tipo assim, veio, me leva para tal estado, mas eu sei voltar para outro e por aí eu vou permeando e eu vou percebendo o quanto meu corpo é impermanente mesmo, quantas sensações, o quanto a vida ela acontece nesse pêndulo, né? E a gente chama isso de habitar o mundo sem a si mesmo, tá? No sensitivo a gente vai ter cacau, dança, toque, textura, sons, aromas, um jantar nutritivo. Então vai ser uma experiência bem sensorial, porque a gente acredita que nutrindo tudo isso, a gente chega no sexto sentido. O sexto sentido a gente vai conversar sobre ele na próxima live. Então a gente vai marcar uma segunda live também para estar aqui com vocês, tá? Então, basicamente, é isso, mulheres. O resumo é: É isso, é tudo isso, é muito isso, mas é o simples que ele vai se tornando simples, né? Vai se tornando cada vez mais simples. habitar o mundo sem abandonar a si mesmo. Sim. Para isso, se retirar e vivenciar, fortalecer os nossos sentidos, nosso material, para poder habitar o mundo sem abandonar a si mesmo. O mini retiro vai ser no dia 22 de agosto. A chegada é às 3h30. 22 de agosto é um sábado, tá? Sábado sem fosse o outro. Lá em Barão Geraldo, perto do Dalben, da entrada de Barão Geraldo, bem na entrada mesmo de Barão Geraldo. E a gente tá abrindo as inscrições para o retiro hoje. As primeiras 5 inscritas têm valor promocional no retiro, então a gente vai deixar o link. Quem quiser participar, quiser receber, ou chama a gente no direct, responde aqui sensitiva, a gente vai mandar uma mensagem para você. E também vamos deixar um link com todas as informações do retiro, todo o passo a passo, tudo que vai acontecer na nossa bio, tá? Então venham. As 5 primeiras. A gente tem um grupo no WhatsApp de interessadas. Então aproveitem, as 5 primeiras inscritas vão ter esse valor. E vai ser muito bom. Vai ser um momento mesmo pra gente fazer algo que o nosso corpo, o nosso campo tá pedindo há muito tempo, que é se nutrir. Dar o que o mundo muitas vezes não vai dar e não vai se entregar. Então bora juntas. Bora juntas. Vamos fazer essa prática para a Vamos. gente trazer pro corpo, né? Já começar com essa prática de contorno e começar já um pouquinho assim, adentrando nessa frequência que a gente quer trazer para o sensitiva, né? Então, vou pedindo para a gente fechar os nossos olhos e só ir percebendo as sensações do seu corpo. Percebe como tá a sua respiração, se ela tá natural, se ela tá ofegante. Só percebe, observa ela, mas não absorve nada. Onde no seu corpo tá com tensão? Onde que você tá sentindo tensão no corpo? Observa e só tenta identificar que sensação que é essa. Se essa sensação ela pode ser um calor, ela pode ser um formigamento, ela pode ser uma pulsação. Observa, só que não absorve. Agora, aonde no seu corpo existe espaço? Onde existe abertura? Onde está leve? Observa essa sensação. Como ela surge?
ela pode surgir como uma vibração sutil, como se fosse uma cosquinha gostosa. Sente o que teu corpo te diz sobre essa sensação. Observe essa sensação. Não absorve a sensação. Volta para sua respiração. Sente como é que ela tá agora. Se ela estava mais ofegante no começo, se ela ainda continua, ou se ela está num estado natural. Sem forçar nada, tenta trazer esse olhar interno para sua respiração. Sente o ar tocando as bordas da sua narina, adentrando as narinas e descendo para o seu corpo. Observa para onde que esse ar está indo, para onde ele está se encaminhando. Sente o ar que sai, passando pelas bordinhas da sua narina. Seus batimentos cardíacos. E eu deixo aqui essa pergunta para você poder levar com você hoje. Onde existe tensão, mas aonde existe abertura? Esse convite da gente perceber a inteligência do corpo nessa naturalidade em permear entre sensações mais densas, sensações mais leves. E a todo momento o corpo está passando por essas diferentes sensações, mas que nenhuma delas nos define. São apenas sensações para que a gente possa perceber as reações naturais do nosso corpo. Volta a focar na sua respiração. Observa ela. Agora, intencionalmente, faz uma inspiração bem profunda. E solta num bem gostoso. E aos pouquinhos, vai voltando para a respiração normal, natural, sem forçar. E quando você se sentir pronta, pode abrir os olhos devagar, com calma. Mantendo a sua respiração neutra, natural. Relaxando a musculatura do rosto, da face, das mandíbulas. Se sentir de levar a sua mão em algum lugar que precisa, no lugar que pediu mais tensão, ou no lugar que tem mais tensão, ou no lugar que tem mais abertura, leva a mão lá e vai cultivando. Cultiva essa sensação, cultiva essa intimidade com essa sensação. E vai entendendo que esse é um processo natural do nosso corpo. E se vier bocejo, boceja, libera. 3 minutos, sei lá, porque 5 minutos que seja que a gente para dar escuta para as sensações do nosso corpo. O nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade já de poder regular, se autorregular. E aí a gente consegue dar vazão, né, através do bocejo. Liberação.
Isso é integração, essa percepção. Muito bom. Só de parar uns minutinhos já muda tudo, né? Muda tudo. Imagina se retirar de verdade com intenção para isso, né? O quanto que não pode mudar. Não tem como. Um sozinho, gente. É isso. Hum, Então, semana que vem a gente se junta de novo para a gente poder adentrar, né? Nesse sexto sentido. isso. E, querendo ou não, o resultado aí de descer em cada um desses sentidos, da gente estar presente aí com cada nutrindo e estimulando, não é estimulando, não, é na nutrição e no cultivo. Curtir. Nutrição e no cultivo desses sentidos para a gente conseguir chegar Bom, nesse caminho de dentro e nessa escuta mais interna da nossa voz aqui de dentro, né, Má? sim, com certeza. Com certeza. Vão no link da bio, leia o material, tá? Eu lia, eu falava, meu, até quero Tá participar. incrível. Incrível, incrível. E tá com essa, não só a sensibilidade, mas tá com esse ar assim de que a gente quer trazer desse sensorial, né, Má? É com esse ar de sensorial e traduz com uma linguagem para que nós, mulheres sensíveis, conseguimos também olhar tudo que a proposta traz e perceber, assim, de verdade, o quanto que é importante a gente dar espaço para isso na nossa vida, né? Sim, Na verdade, fazer disso a nossa vida, né? Olhar para isso como isso sou eu, essa sou eu, e essa sou eu me posicionando na vida dessa maneira, com contorno e habitando a mim mesma. com certeza. Muito bom. Má, obrigada, viu? Obrigada Obrigada, Rosita. a vocês que estão vendo essa live. Muito obrigada, mulheres maravilhosas. E a gente se vê no nosso próximo encontro aqui e no retiro. Mini E retiro. no retiro. Nos vemos lá. Esperamos vocês. Com muitas coisas gostosas, muito prazer, muito tesão e muita energia boa. Boa. Muito. Beijo. Boa noite. Boa noite.